eu converso agora com o Felipe Serigati, que é pesquisador e professor do Centro de Agronegócios da FGV. A gente vai falar aí sobre o desempenho econômico do agro neste ano. Bom dia, Felipe. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Dia a Dia Rural. Bom dia, Flávia. Tudo bom com vocês? Tudo bem, obrigada por aceitar o nosso convite. Felipe, eu já começo te perguntando como que você avalia o desempenho do nosso agronegócio na economia neste ano de 2023? Então, ótimo ponto que você colocou, né? Então, o agronegócio na economia como um todo, né? Então, em termos macro, o agronegócio teve um ano memorável, né? Então, o volume de produção, seja nas lavouras, seja do lado da pecuária, foram números recordes, tá? Isso a gente vai enxergar ali no final de fevereiro e início de março, quando sair o PIB de 2023. O agronegócio brasileiro terá crescido provavelmente algo entre 16% e 18%. Gente, é coisa pra caramba. Então, o volume de produção foi muito expressivo. Isso trouxe uma série de consequências positivas em termos macro. De um lado, por exemplo, uma fração dessa produção se tornou foi encaminhada para o setor externo, então virou exportação, trouxe divisas aqui para o Brasil. Do outro lado, esse volume expressivo também fez com que a inflação de alimentos desacelerasse fortemente. Na realidade, foi justamente a inflação de alimentos, de forma individual, que mais contribuiu para uma inflação menor esse ano aqui no Brasil. Óbvio que não são apenas os efeitos diretos, a gente também poderia mencionar a sua dinâmica dentro do mercado de trabalho associado ao setor, mas, em termos macro, foi bem positivo. Mas certamente alguns produtores de algumas cadeias vão dizer: produzimos bastante, o preço caiu, isso favoreceu diversos segmentos da sociedade, mas também comprimiu a nossa margem. Então, o setor também vai lembrar 2023 como um ano de margens mais estreitas. E essa forte e estrutural expansão aí no desenvolvimento do universo agro brasileiro tem claros reflexos sobre o mercado de trabalho do setor? E isso é bem interessante, né? Porque como é que o agro tem conseguido aumentar fortemente essa produção, né? Ele tem incorporado cada vez mais tecnologia que tem aumentado a produtividade. Aumentando a produção, gera mais renda. A princípio, tem-se aquela leitura de que, olha, essa renda, esse processo, ele é concentrador de renda, porque se a gente for olhar ali uma série histórica mais longa, tem liberado mão de obra, tem reduzido o número de postos de trabalho diretamente criados pelo setor. Na verdade, não é exatamente isso, mas essa pode ser uma figura mais geral. O que a gente observa é, de um lado, vamos olhar dentro do setor, dentro do universo agro, ele tem demandado mais mão de obra, só que é uma mão de obra com um perfil diferente, é uma mão de obra mais qualificada. Essa mão de obra mais qualificada tem uma escolaridade média maior. Mais do que isso, demanda um padrão de contratação mais formal. Mais do que isso, demanda um salário, uma remuneração média maior. Quando a gente olha dentro da porteira ou dentro do universo agro, até mesmo na agroindústria, a gente tem observado uma forte expansão da remuneração média, ou seja, dos salários, maior grau de formalização, embora, se a gente for comparar com o início da década, lá em 2012, por exemplo, há 10 anos, o que a gente tem é um número de pós-trabalho menor. Só que, diferente com que às vezes o senso comum tem a percepção, opa, então é um processo que está concentrando renda, é justamente o oposto. Por quê? Toda essa renda gerada dinamiza as economias locais, principalmente o setor de serviços, que é, por construção, intensivo em mão de obra. Resultado disso, nas regiões em que o agro é atividade econômica predominante, na média, a taxa de desemprego tem sido menor do que no restante do país. Mais do que isso, quando a gente observa os números do centro-oeste brasileiro, é justamente onde hoje, na média, nós temos as maiores remunerações médias do país. Não é mais o sudeste, é justamente agora o centro-oeste, graças ao bom desenvolvimento do universo agro. Interessante esses dados, viu, Felipe? E o momento também é bastante desconfortável para os produtores, né? Com essas mudanças climáticas que a gente vem enfrentando. É possível prever esses danos? Vamos lá, prever
tem como. Se fosse possível prever isso, a vida das seguradoras seria bem mais simples, né? Mas, infelizmente, essa previsão não é tão precisa. O que a gente consegue afirmar claramente é que vamos ter ali uma safra em termos climáticos complicada, ou se o pessoal preferir o termo mais ameno, né? Mais desafiadora, de fato é isso que nós vamos ter. O pessoal da soja, principalmente no centro-oeste, tem encontrado dificuldades. Vamos ter uma contração na área do milho. Para o milho segunda safra, talvez tenhamos algum atraso. O pessoal do algodão também tem algum atraso. Então, quando a gente olha para o universo dos grãos, temos desafios aí. O pessoal do café, a Conilon, nossos amigos lá do Espírito Santo, sul da Bahia, também tem encontrado dificuldades. Já o pessoal do café aqui em São Paulo, aqui em Minas, tem encontrado, o pessoal do Arábica, né, tem encontrado ali um caminho mais tranquilo. Então, tem uma série de desafios. O pessoal da cana provavelmente vai ter uma safra melhor esse ano, em 2024, do que teve agora, em 2023. De qualquer forma, questão climática é o principal fator de risco que nós estamos observando para esse ciclo 23-24. Dá para prever qual que vai ser o tamanho da perda, qual vai ser o tamanho da redução da produtividade? Não, não dá. Mas o cenário base é justamente esse. E quais são as tendências para 2024? É positiva? O setor está mais positivo? Qual que é o cenário que você pode trazer para a gente? Então vamos lá, né? Isso vai depender de cultura para cultura. Vamos pensando aqui no universo dos grãos. Fato importante no universo dos grãos: uma parte do país vai ter uma redução de produtividade devido a questões climáticas. Isso não tem acontecido apenas no Brasil, tem acontecido em outros países pelo mundo. Só que, em geral, países que já colheram a sua safra, por exemplo, Estados Unidos. No entanto, é ano de El Niño é difícil apostar contra a safra da gente. Então, a gente deve voltar ali à Argentina com maior presença no mercado internacional. E isso não joga preço para cima, isso tem ali, né, vamos dizer assim, uma pressão para baixo nos preços recebidos. Qual vai ser a resultante final disso? Vamos ter que observar o desempenho no Cerrado brasileiro. Quando a gente olha agora, por exemplo, para o pessoal do café, Vietnã, Tailândia, o pessoal ali do leste, do sudeste asiático tem encontrado problemas climáticos. El Niño é muito duro com eles, muito duro com a Índia, muito duro com a Austrália. Então, eles estão com uma produção de robusta também com problemas, o que abre espaço para o nosso Conilon, tá? No entanto, com a nossa safra melhor ali do Arábica, a distância do preço dessas duas variedades de café tem diminuído. Então, provavelmente a gente vai ver um blend com maior concentração de arábica aqui na produção nacional. Para a cana-de-açúcar, Índia com problemas devido a questões climáticas, preço do açúcar forte no mercado internacional. Então, provavelmente a gente deve ver uma safra mais açucareira. E o etanol? Bom, o etanol de milho talvez não vai encontrar um custo de produção tão baixo como teve em 2023, porque a safra de milho não vai ser tão grande. Do outro lado, o pessoal aqui da cana-de-açúcar vai ter que competir com o açúcar. No entanto, a palavra final vai ser dada pelo preço da gasolina. E o preço da gasolina, até o momento, no mercado internacional, tem operado em níveis inferiores. Então, de uma forma geral, tem desafios para todo mundo. Em termos de volumes de produção, deverá ser menor no agregadão, né, agro-brasileiro do que foi em 2023, mas talvez, em termos de preço, a situação fique mais confortável. Também não tem como a gente deixar de citar também a questão de logística e armazenagem, né, Felipe? Que acho que precisa de soluções ágeis. Qual que é a sua visão aí sobre esse tema? Sem dúvida alguma, tá? O desafio ele é monumental e é para todo mundo, né? Se por um lado a gente comemora o Brasil produzindo ali, como foi da safra 21-22 para 22-23, o Brasil produzindo ali mais de 40 milhões de sacas de grãos adicionais. Gente, como é que você faz para expandir logística, armazenagem de uma safra para outra para absorver um volume tão grande de produto? Então, a logística que já tem lá suas deficiências, ela está sempre tendo que correr atrás justamente desse enorme esforço do universo agro de aumentar a sua produção. É um problema que a gente vai resolver no curto prazo? Não, não vamos, até porque o agro tem crescido numa velocidade impressionante. No entanto, esse esforço não pode parar, né? Se parar, a situação só vai piorando. Mesmo que a gente não consiga resolver tudo, tem que continuar tentando alcançar o volume produzido.
Exatamente, sempre tentando e indo em frente em busca de soluções melhores, né? Felipe, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Dia a Dia Rural hoje. Volte sempre, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Flávia, grande abraço a todos e um ótimo ano de 2024. Um excelente 2024 para todos nós.